Olá pessoal, Janaína Queradia, in loco, talk in loco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Parte número 2, essa temática tão interessante que nós temos aqui com o Dr. Renato Figueroa, com o Felipe Denadai. Aê, tô conseguindo até o final, só vou te chamar pelo teu sobrenome, que tá tudo certo. E essa pauta super interessante, né? Quando a gente fala, Felipe, agora mais precisamente para você, redução de danos. Como vem sendo recebida essa pauta na psicologia e no CRP? Conte para nós um pouquinho disso, já puxando o gancho também, depois, quais seriam essas práticas de redução de danos que você tem verificado as mais eficazes aqui no âmbito do Brasil e do mundo? Obrigado, Janaína. Ótimas perguntas. O CRP, é bem importante a gente lembrar que o CRP é uma autarquia federal, ele é aqui representando a classe dos psicólogos dentro do Paraná, mas cada estado tem o seu CRP. Então, no caso, Conselho Regional de Psicologia, cada um tem um númerozinho, o nosso aqui é o número 8, mas temos também o CFP, que é essa autarquia federal de fato, além dos CRs. Então, é CR e CF. E, no caso, a psicologia como um todo aceita muito bem a prática e a pragmática da redução de danos. Temos, claro, alguns atores, alguns personagens que não acreditam que, além de não acreditar, lutam contra a ideia da redução de danos. Mas se a gente for fazer uma boa proporção, diria que 80% dos psicólogos aceitam, entendem e já tiveram, principalmente durante a graduação, alguma temática da redução de danos, principalmente na matéria de políticas públicas. Esse daí é o convencional. Dentro da classe de psicólogos, diria que a maioria pratica a redução de danos sem nem saber. Essa escuta qualificada, uma escuta sem julgamentos, o estar lá sem levantar a sobrancelha caso a pessoa fale algo que possa ser assombroso, isso por si só já é uma mínima, mas bem mínima, prática de acolhimento e que traz dentro dela essa pragmática da redução de danos, que é a autonomia do sujeito. O que essa pessoa está falando e como que ela está falando e o que ela está fazendo não é passível para nós de uma investigação ou uma cariação, algo do tipo, coloca ela frente a frente com já é uma outro. mensagem Não, subliminar. é algo muito mais da escuta dessa pessoa. E dentro dessa escuta, a gente pode, então, orientar, a gente fala dentro da psicologia da psicoeducação, de ensinar não só sobre as doenças mentais, as possíveis dificuldades de algumas práticas, de alguns comportamentos, mas também nesse sentido de ensinar a pessoa a como utilizar de uma forma menos deletéria para elas, até chegar em, quem sabe, uma abstinência. Essa não necessariamente sendo o ponto final, mas em reduzir os danos para aquela pessoa. Lembrando que cada pessoa faz a sua maneira. É um olhar diferenciado, né, Felipe? É um olhar, assim, muito além do que simplesmente ouvir a pessoa, mas saber conduzi-la, saber trazer essa parte estrutural e de acolhimento, para que a pessoa consiga olhar para si e entender que ela tem algo que possa buscar dentro da psicologia e ter também um profissional como alguém de amparo para ela. É isso mesmo? Corretíssimo, isso mesmo. Vamos lá. Na questão de Brasil e mundo, traz para nós um pouquinho também. A gente já falou no primeiro bloco, né, um pouquinho, mas vamos tocar de novo nesse assunto. A gente teve a primeira experiência aqui na Baixada Santista, 1989, 1990, com a troca de seringas, pelo menos esse que foi o nome dos jornais. Se você procurar ali, Baixada Santista realiza troca de seringas para usuários de drogas, provavelmente essa ou alguma coisa bem similar a isso que estavam nas manchetes. Algumas pessoas foram detidas nesse momento até, mas como a gente estava até conversando fora, acho que não foi gravado, né? Tivemos resultados positivos para essa prática e em algumas outras práticas nós também temos esse mesmo resultado positivo, que é a redução de outros danos além da droga, além do uso da droga.
No caso específico da Baixada Santista, foi de hepatite C e hepatite B, e também ali bem nesse começo da AIDS, ou SIDA, né, nesse começo dos anos 90. Então a gente teve essa redução. Essa é uma das primeiras práticas que a gente pode ver que são práticas mais duras. Mas aqui, nesse livro que eu passei para você, ele tem também algumas outras práticas, principalmente no contexto de festa, que aí foge um pouquinho daquele usuário, a ideia do usuário abusivo convencional. A ideia do usuário abusivo convencional que está nas ruas, que está em situação de rua, que não consegue manter nenhum tipo de vínculo, na maioria das vezes, ou vínculos muito limitados. No caso do contexto de festa é diferente. A gente vai para qualquer boate, para qualquer festa noturna, e rapidamente se encontra, ou às vezes até a própria pessoa leva alguma substância, lícita ou ilícita. Aqui dentro das boates, dentro das festas, comumente na vida noturna, temos o uso de álcool, minimamente o uso de álcool. Podemos, claro, e sempre pensamos em redução de danos para o uso das substâncias lícitas também. Hoje você falar, olha, vai tomar uma taça de vinho e intercalar com um copo d'água, se você for tomar 2 doses de uísque, você vai ter que tomar muito mais água do que a outra. Se for outra substância, se for uma cerveja, por exemplo, isso já é uma prática de redução de danos. O álcool, ele traz esse prazer, mas ao mesmo tempo ele traz um certo tipo de dano neurotóxico. A gente vê que o álcool dentro da categoria de substâncias lícitas e ilícitas é uma das mais deletérias para o nosso corpo em inúmeros sistemas. Ainda assim, ele é legalizado, distribuído. Tivemos durante muito tempo da nossa vida propagandas enaltecendo o álcool, então isso daí está quase que impresso na cabeça de muitas pessoas. O uso de substâncias ou o uso de álcool como algo convencional, como socialmente aceito. Só que como nós temos já um conhecimento das situações deletérias do álcool, hoje muitas pessoas entendem como utilizá-lo. É claro que, como é uma substância de abuso, ainda assim temos muitos problemas. A gente pode falar, em termos de trânsito, o álcool é o que mais causa algum tipo de morte ou problema para o usuário e para as outras pessoas. Então a gente vê que o nível de risco do álcool, do uso de álcool, ele não é só para aquela pessoa em específico, é para os outros também, principalmente se ela está utilizando algum veículo, nesse caso, acontece isso. Então, a gente tem algumas estratégias que funcionaram no Brasil e continuam funcionando. Aqui, no caso do contexto de redução de danos em festa, o que é que nós fazemos? Independente, e aqui a gente estava conversando antes, a função da polícia é, de fato, reprimir, investigar, entender de onde é que veio e reprimir essa parte. Mas quando o cara já está lá na festa, não tem nenhum policial para prender ele, e ele já está utilizando essa substância, e ele passa mal, como que a gente cuida dele? Exato. Então, dentro de festas, principalmente festas do contexto eletrônico, raves, se tem normalmente grupos que fazem essa redução de danos em loco, aqui usando também o nome do nosso podcast, mas que fazem a redução de danos em loco, entrando no território, chegando na pista de dança e vendo se não tem alguém deitado, se não tem alguém abanando uma outra pessoa e trazendo essa pessoa para um local mais calmo. Ali nesse texto aqui, nesse livro, tem uma das experiências que é o chamado chill out. Nessas festas de música eletrônica que tem BPM muito alto, ou seja, um batimento por minuto muito alto, pode ser até ensurdecedor para quem não usa uma substância, para quem não está sob efeito de nenhuma droga, de nenhuma substância, mas ainda assim quem passa mal precisa ser removido na maioria das vezes daquele ambiente, precisa ir para algum local de cuidado. Então tem essas experiências chamadas também de chill out. E aqui, para finalizar algumas dessas experiências, principalmente as brasileiras, a gente tem em 1989, também em São Paulo, com o professor Dr. Dartil Xavier. Ele começa uma prática de redução de danos para usuários ali no começo do crack, para usuários de crack com maconha. Na época, a maconha prensada mesmo, paraguaia. Ele percebia que muitos desses usuários faziam esse uso concomitante, tanto da maconha como também do crack e às vezes algumas outras substâncias. O que se tinha, na maioria das vezes, também se fazia esse uso. Mas de acordo com o relato destes usuários, este médico, seguindo cartilhas já internacionais, a gente pode pegar aquilo que falamos de 1920, dos médicos da Inglaterra,
pensando assim, como que eu vou cuidar dessa pessoa? Como que eu vou fazer com que essa pessoa não se mate? Como que eu vou fazer com que ela continue aqui conosco na vida? Talvez o uso de maconha para ela seja menos deletério do que o uso do crack. Então, o médico começou a prescrever, imagina em 1989, um médico começando a Nossa. prescrever maconha prensada. Né? Porque é isso, gente, não tinha como importar um óleo de altíssima qualidade, Uhum. um rosinho ou algo do tipo. Impossível naquela época. Na verdade, muitas dessas técnicas que nós utilizamos hoje nem existiam naquele momento. Claro. Mas tínhamos sim a maconha prensada, vinda na maioria das vezes do Paraguai, e que tinha um nível de THC, como até hoje, muito baixo, por volta de 5%, de 5 até 15%. É isso que nós vemos nessas maconhas que vêm do nosso país vizinho. Aqui. E já naquela época, ele servia como uma prática de redução de danos. Hoje, 35, 36 anos depois, nós temos empresas, nós temos associações, nós temos muitas pessoas que empurram um pouquinho para além essa limitação da ideia de que maconha é a pior coisa ou a porta de entrada para as drogas piores. Na verdade, nós temos, isso daí é muito complexo aqui no Brasil, uma grande discrepância, né? Tem pessoas que conseguem utilizar a maconha por um valor altíssimo, enquanto outras pessoas que também poderiam utilizar a maconha são detidas. E a gente pode falar dessa nova ideia do STF, desse novo entendimento do STF, mas ainda assim não se capilarizou para o Brasil profundo. Nós temos hoje ainda pessoas que são detidas pelo uso dessa maconha. A maconha mudou. Nós, em 2019, quando a Anvisa baixa a NDC 660, ou em 2016 com a 337, a maconha mudou? As pessoas mudaram? Não, a pessoa que tinha ansiedade em 1989, ela tem ansiedade. Ou é a mesma situação da pessoa que tem ansiedade em 2025, em 2019. Mas nós temos algumas estratégias que vêm lá de trás, de algumas pessoas bem pioneiras, e falam assim, olha, não, essa substância não é pior do que o crack, e na verdade ela pode ser utilizada para a diminuição do uso do crack, que é sim algo muito deletério. Então a gente tem vários atores que apanharam bastante para que hoje alguma parcela da nossa população, que ainda é muito pequena, ainda não está difundido esse acesso, uma parcela da nossa população consiga ter o acesso a canabinoides, por exemplo, que são redutores de danos em outras substâncias mais perigosas. Aquela experiência da Holanda que dividiu drogas pesadas de drogas não tão pesadas. Sim, não, e temos muito ainda o que discutir, o que levar para as pautas, né, principalmente do Conésio, que auxilia em tudo isso. E além do que isso já passou aqui para nós, Felipe, outros obstáculos para a efetividade, para a consolidação, de repente, dessa redução de danos? Posso ser bem sincero aqui? Pode, O claro. obstáculo é exclusivamente moral. Então, mudando a moralidade da pessoa, dos agentes, de quem está na ponta da canetada, isso sim pode ter uma abertura. Mas, como a gente vê com a maconha, como a gente vê com a cannabis, né, a gente usa esse termo mais, um eufemismo para a maconha, a gente vê que os usuários se organizam, os usuários conversam entre si e, hora ou outra, essas pessoas têm um pouco de voz. Em 2012, 2011, falar de maconha era passível de apologia a crime. Sim. Poderia ser presa, poderíamos não que ser preso por conta disso. É claro que teria uma investigação, mas a gente teria que provar que o focinho de porco não é tomada para aquele agente de segurança. E às vezes, né, principalmente para o agente jurídico ali, que vai dar a canetada no final das contas. Então, o entendimento da população muda ao longo do tempo. E a gente está nessa caminhada de mudança ao longo do tempo. Em 2012 eu ouvia bastante, estão falando de maconha, estão falando de cannabis para depois empurrar a maconha pra gente. Eu falei assim, puto, o cara não sabe que maconha é cannabis, né? Coitado. E de fato foi uma estratégia, talvez não muito bem pensada, de começar com o eufemismo, esse nome latim, cannabis sativa L, cannabis sativa Lamarck. Não, cannabis não é maconha. Durante muito tempo as pessoas acreditavam que não, né? Mas, de fato, a gente muda ao longo da sociedade quando a gente vê que as pessoas têm benefícios com os usos ou com algumas dessas práticas. E a redução de danos não é muito diferente. A gente está há 100 anos nessa tentativa.
Mas sem antes pela frente. preconceitos, a cultura ainda impregnada de outras maneiras e a parte social, né, Felipe? Então, muito bem. Agora nós vamos passar para a segunda parte com o Dr. Renato Figueroa. Doutor Renato, então, diante dessas conversas traçadas, já nessa segunda parte, pelo Felipe, e agora trazendo para nós a questão dos modelos repressivos tradicionais e essa lógica na redução de danos, assim como a segurança pública conseguir alinhar toda essa sistemática com a saúde para reduzir efetivamente os riscos sociais sem ficar só naquele viés punitivo. E aí, doutor Renato? É um grande, hein? Excelente pergunta. Mas, uma coisa a gente tem que explicar. Hoje, a Lei de Drogas 11.343 de 2006, né, ela, sim, no seu artigo 28, criminaliza o porte para uso pessoal de algumas substâncias, tá? O que as pessoas também, às vezes, não enxergam é que dentro do sistema processual penal, funciona assim. O policial pega, flagra a pessoa com substância ilícita, leva para a delegacia ou faz ali o procedimento na rua mesmo, que é o que nós chamamos de termo circunstanciado. O usuário de drogas não é preso no nosso país. A legislação não permite prisão para o usuário, mas depois eu vou explicar qual é o problema, né, em relação a isso. Sim. E a pessoa assina um compromisso de comparecer perante o juizado especial criminal, na frente de um juiz, de um promotor de justiça, né, aonde ali o juiz pode dar como pena para ele a parte do tratamento. Sim. É ofertado isso para ele. O promotor de justiça, né, que vai colocar ali as opções e depois o juiz, né. Então, é um sistema repressivo, sim, mas ao final pode haver, sim, uma sanção com o olhar da saúde. E a sanção sempre vai ser com esse olhar da saúde. Sim. Ou ele vai ter que comparecer em palestras, ou ele vai aceitar, né, participar de um tratamento. Então, isso muito não é falado, né? Às vezes as pessoas acham que a polícia só se preocupa em prender. Não. Quando eu disse que o usuário de drogas não é preso, realmente não é, porque a lei não permite. O que ocorre na prática é a diferenciação do usuário do traficante. Isso sempre foi uma problemática aqui no nosso país. Por quê? Porque essa primeira análise é feita pelo policial da rua, depois é levado ao delegado de polícia, que é quem naquele primeiro momento vai decidir se é caso de uso ou tráfico. Só que depois a decisão do delegado é encaminhada para o juiz, é encaminhada para o promotor. Então, vejam quantos atores que passam nessa decisão. O problema é que o artigo 33, que define o tráfico de drogas, ele não fala em quantidade da substância. Ele fala que fornecer, vender, entregar, ainda que gratuitamente, é considerado tráfico de drogas. Então, o delegado, se chega, se a pessoa está vendendo, pode ser 3 pedras de crack, é enquadrado como traficante. Está entregando. Ele está entregando, ou ele está vendendo por R$5, que seja, mas é considerado um ato de tráfico de drogas. E aí, às vezes, essa pessoa, é lógico que durante o processo, o juiz, o promotor, vai analisar ali para fim de dosimetria da pena. Não é justo que uma pessoa, né, que está vendendo ali 10 gramas, seja lá a substância que for, por vezes receber uma pena igual de quem está transportando quilos de droga, de quem tem relação com crime organizado. Mas essa dosimetria da pena, quem vai fazer depois é o Poder Judiciário. Sim. Então, sempre houve essa problemática da diferenciação do uso e do tráfico. O problema é que a lei também não nos ajuda. Sim. Né? Veio aí agora essa decisão especificamente com relação a cannabis, né, de que abaixo de 40 gramas presume-se que é usuário, ok, mas se ele tiver com 5 gramas e ele estiver vendendo, ele não é usuário, ele vai ser lidado como traficante.
e ele vai ser preso, mesmo sendo maconha. Então, é um mundo que, para quem é do mundo jurídico, a gente consegue até, né? Mas às vezes as pessoas não entendem. Eu fui num evento no município do interior aqui, logo após essa decisão do STF e eu estava relatando bem isso. Não se engane, pessoal. Se você tiver com 1, 2, 3 cigarros, se você vender, você vai ser enquadrado como traficante. Você não vai Ou estar entregar. obrigado Essa parte eu acho que é na a decisão mais crucial. do STF. Vender continua sendo enquadrado como tráfico. Exatamente. Então, a questão é, presume-se ser usuário. Se a pessoa está lá parado na esquina, tem lá 40 gramas de maconha, não tem nenhuma outra atividade que possa levar que ele esteja vendendo. Ele é abordado, está andando na rua, você pega ele. Tudo bem, você vai ser enquadrado como usuário em razão dessa decisão da STF. Mas, se houver outros elementos... Pode ser. Uhum. Acaba sendo um critério, né, que depende de várias variáveis, depende da conduta dele, depende de outros objetos que podem estar com ele. As Né? companhias que estão ali Sim, junto, né? dinheiro picado, né, a droga dividida em porções iguais, paradas, né, são elementos que podem aí fazer com que o delegado entenda que se trata do crime de tráfico. Mas, deixando bem claro, depois da decisão do delegado é passada pelo crivo do promotor, depois vem o juiz. Então, são vários atores que trabalham dentro desse processo penal, né? E, então, a lógica da redução de danos, né? Na pena ali pode haver, sim, um viés, né, de cuidado a ele. Mas, óbvio, se trata de substâncias ilícitas. A ideia é sempre não olhar o usuário como, tudo bem, estigmatizar, todo usuário é vagabunda, não sei o quê, não. Defendemos isso. Eu sempre defendo, sim, que o governo, né, aumente, né, as ofertas de tratamento para o usuário. Eu acho que isso é bem importante, mas a gente tem uma posição muito firme de que a gente não pode normalizar essas condutas de uso dessas substâncias que são consideradas ilícitas e que são tão nocivas para a sociedade. Sim. Não se trata de uma saúde individual dele. O bem jurídico tutelado no crime não é a saúde individual dele, é a saúde pública. Então, é isso. A gente não concorda em, de certa forma, normalizar esses tipos de comportamento, porque isso vai fazer com que os jovens, que é quem a gente sempre se preocupa mais, possam diminuir a percepção dos riscos que a droga pode trazer para ele. É um assunto que, né, se a gente for ficar aqui, né, mas enfim, eu acho que de uma forma bem objetiva é isso que a segurança pública tem que fazer. A gente volta lá naquela primeira conversa nossa, do primeiro episódio, aquele que não assistiu ainda, a parte número 1, acompanha, e amanhã já sairá também a parte número 3, mas aquela premissa das culturas diferentes, das sociedades diferentes, né, da parte educacional também, diferenciada de cada uma das pessoas, então não tem como globalizar tudo. Sim, você pega ali os países, principalmente os americanos ali, né, que tem uma tendência maior a flexibilizar as regras, em especial com relação à maconha, só que a cultura deles são totalmente diferente da nossa, assim eu penso. Eles têm lá um senso de cumprimento de regras bem maior do que o nosso, do que a nossa sociedade. Até porque ali a punição vem. E as nossas às vezes não vêm ou demora 10 anos para vir. Né? No mundo dos dependes. É aquele negócio de, por exemplo, né, eu estava conversando com uma professora da Universidade Federal e ela me relatou, Renato, por que 30, 15 metros antes do radar a gente avisa que tem radar? Por quê? De repente, uma coisa educativa, mas se você entra na estrada, tá falando lá qual é a velocidade que você tem que ir. Por que tem que avisar que o radar tá ali? Porque é a indústria da multa. Mas as pessoas entram na estrada sabendo qual é a velocidade máxima. Sim. É a questão do cumprimento de regras. Nós não somos um país, culturalmente, que, de certa forma,
observa, eu cumpro as normas. Não Exato. somos, infelizmente. É daí que é um argumento que eu sempre uso quando eu discuto, converso sobre descriminalização ou legalização, né? Sim, sim. Aonde não se cumpre regras, a chance de uma ideia até boa inicial de se desvirtuar é muito grande. E o crime organizado vai se aproveitar disso. Exatamente, ainda tem esses bastidores ali, Aham. né, intercalados. E aí, já partindo para a parte final desse momento aqui do nosso episódio, além de tudo que já foi debatido aqui, os maiores obstáculos também para essa consolidação da redução de risco. Olha, é bem, o Dr. Felipe falou muito bem, né, sobre essa parte, essa diferenciação do que é uma estratégia de cuidado e o que pode, de certa forma, virar uma apologia, Sim, né? sim. Eu acho que esse é o maior problema a ser enfrentado para os profissionais, né, que fazem, que defendem essa estratégia de redução de danos. Houve um caso em Curitiba já que deu vários problemas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre prestando as informações corretas, né? Há de se reconhecer que é uma estratégia eficaz, mas, a meu ver, eu sempre defendo isso. É uma estratégia eficaz, mas que deve ser utilizada num ambiente específico para um público específico. Você não se pode pegar, né, certas estratégias e, de certa forma, querer exteriorizar para o público geral, até porque são substâncias consideradas ilícitas. Então, essa linha entre, né, o cuidado e a apologia, eu acho que esse é o maior desafio. Então, eu entendo que deve-se discutir isso mais, né? Os conselhos devem se discutir Sim, isso, a saúde tem que estar envolvida, né? E para que, de certa forma, a sociedade passe a entender corretamente o que é a estratégia de redução de danos, e que sim, ela é eficaz, mas, novamente, para um público específico num contexto específico. É isso. É análise, né? Análise dos casos, como foi tratado aqui, mas é um tema ainda que precisa ser Sim. debatido muito. Mas é uma estratégia, depois o Dr. Claro. Felipe falar, que ela não é uma ação, não pode ser uma ação individualizada. Ela é uma estratégia integrada, né, com outras coisas, de acordo com o paciente que está sendo tratado. O maior problema, às vezes, disso que a gente enfrenta é pegar a educação sobre drogas, né? E aí você acaba, de certa forma, normalizando um comportamento que é ilícito. E esse é um problema. É verdade. Não é fácil, mas o que nós estamos fazendo aqui é, de certa forma, tentar, né, desmistificar algumas coisas e trazer esse assunto aí para conhecimento de todos. É iniciar, né? Iniciar um É isso. diálogo para que as pessoas que estão acompanhando possam compartilhar, possam nos encaminhar também questionamentos, pautas, fiquem bem à vontade. Quem não acompanhou ainda a parte número 1 está bem interessante, já faz o teu acesso lá. Nós estamos finalizando agora a parte número 2 e estamos aguardando esse feedback que é tão importante. Porque, veja, é um tema amplo, é um tema importante e de suma relevância para todos da sociedade. Então, não deixe de acompanhar a partir de amanhã a parte número 3.